Olá pessoal, nessa semana abordaremos o conteúdo de infiltração da água no solo, tópico da nossa disciplina de hidrologia. Passarei aqui alguns conceitos básicos suficientes para a resolução dos exercícios dessa semana. Maiores detalhes a gente pode buscar na apostila que eu enviarei também no sistema. Bom, quando a gente fala de infiltração da água no solo, seria a passagem dessa água sobre a superfície do solo via precipitação, degelo ou irrigação. É um processo muito importante de se estudar, porque a melhor forma de se guardar água em uma bacia hidrográfica é fazendo com que ela se infiltre no solo. Porque se ela infiltrar no solo, posteriormente ela vai se aflorar ou gerar algum aquífero, ou então vai abastecer esse curso d'água na época da seca. Então, de todas as etapas do ciclo hidrológico, a mais importante, eu diria que para o relacionamento com a área de floresta, é a parte de infiltração da água no solo. Então, como eu já disse, alguns tópicos importantes é para culturas, recarga de aquífero, balanço hídrico, ocorrência de enchente, erosão, entre outros detalhes a mais, como por exemplo, vazões em época de estiagem. Por exemplo, a água que infiltrou durante a chuva, ela vai abastecer a vazão do curso da água na época da seca. Lógico que isso depende de vários outros fatores fisiográficos da bacia. Então, um dos primeiros conceitos é sobre a condutividade hidráulica. A condutividade hidráulica de um solo saturado, quando ele apresenta uma porosidade grande, ela é bem maior quando esse solo ele tem poros maiores, como por exemplo a areia. Por outro lado, quando em fluxo não saturado, a capacidade de reter a água ela é bem maior para solos que têm porosidades menores, como grânulos menores também, como por exemplo, solos com textura mais argilosa. Então, quando a gente relaciona a condutividade hidráulica da argila, ela é maior, quando a gente tem um potencial de água menor no solo. Depois, à medida que vai aumentando esse potencial de água no solo, a argila ela acaba perdendo fluxo de água, eu diria assim, para a areia. Então, um solo mais arenoso, com granulometria maior, com textura mais grossa, eu diria assim, ele vai ter uma condutividade hidráulica maior quando saturado, porque tem mais espaço para que a água passe pelos poros. E aí a gente entra em um outro conceito sobre capacidade de infiltração. O que seria essa capacidade de infiltração? Seria a capacidade máxima de um solo absorver água pela superfície, em termos de lâmina. Lâmina eu falo em milímetros por tempo. E essa condição ela vai ser atingida quando a intensidade de precipitação, milímetros por hora, por exemplo, exceder a capacidade de infiltração da água no solo. Então, quando acontecer isso, a capacidade de infiltração ela será atingida também. Quando a intensidade de precipitação for alta, superar a capacidade de infiltração do solo, então essa capacidade será atingida. Outro detalhe também, que essa capacidade ela é maior no início da chuva e depois vai diminuindo até se manter constante. Isso é devido também à capacidade desse fluxo de água no solo. E um outro conceito que a gente vai ver é sobre a taxa de infiltração, que ela só se coincidirá com a capacidade de infiltração quando uma precipitação for de intensidade igual ou superior à capacidade de infiltração. Como assim? Aqui nós temos uma velocidade de infiltração ou taxa de infiltração, porque essa velocidade é tão pequena que alguns chamam de
de taxa de infiltração. Para um solo inicialmente seco, essa velocidade ou taxa de infiltração ela é maior no início e depois ela se mantém constante. Só que nesse mesmo solo inicialmente seco, se a velocidade de infiltração é maior, a infiltração acumulada nela também será maior. Por quê? Porque infiltrou mais água. Então a infiltração acumulada será maior. Em um solo inicialmente úmido, a velocidade de infiltração ou taxa será menor no início. Também teremos, coincidentemente, obviamente, né, aqui a infiltração acumulada menor depois. Então, ao falar de taxa ou velocidade de infiltração, TI, seria uma lâmina por área, tipo milímetros por metro quadrado ou litros, que atravessa uma superfície de solo por uma unidade de tempo, ou seja, a quantidade de água em termos de milímetros por hora que atravessa a superfície do solo em um tempo. Quantos milímetros por hora um solo ele pode suportar até que atinja um limite máximo para causar escoamento superficial. Aqui nós temos um detalhe, a condutividade hidráulica do solo saturado. Aqui nós temos uma intensidade de precipitação constante ou irrigação. Quando essa velocidade aqui ela decresce com o tempo, porque os poros já estão todos cheios de água, ela vai começar a gerar excesso de água e escoamento superficial. Ou seja, se a chuva ou a irrigação tiver uma intensidade de precipitação maior do que a taxa de infiltração, vai haver escoamento superficial. Tá? Então, alguns fatores que influenciam na infiltração. Fatores relacionados ao solo, à superfície, ao manejo e outros fatores, como por exemplo, a condutividade hidráulica do solo. Não falaremos especificamente de todos eles, e eles estão mais descritos, melhores um pouco mais lá na apostila. Fatores relacionados ao solo, algumas características físico-químicas e mineralógicas, tá? Como por exemplo aqui a questão de uma areia, um solo com mais areia franca, ele pode estar em torno de 38 a 94 milímetros por hora, e um solo com capacidade mais argilosa em torno de 5,1 milímetros por hora com cultivo. Né? Relacionados à superfície, também depende se o uso é urbano, se é rural, se é floresta e outros fatores que interferem na filtração, como por exemplo condições da superfície, tipo de solo, condição do solo, umidade inicial, carga hidráulica, temperatura, presença de rachaduras, fendas, fauna no solo, compactação por uso de máquinas, compactação do solo pela chuva, cobertura vegetal. Aqui eu abro um tópico bem importante, que é o curso de floresta de vocês. Quando a gente tem um solo cheio de floresta, o sistema radicular das plantas, eles vão facilitar a infiltração da água no solo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, solos com vegetação espontânea ou mucuna apresentam cerca de 45, 47 milímetros por hora de taxa de infiltração, enquanto que solos sem cobertura, 27, ou seja, algum tipo de vegetação favorece a infiltração da água no solo. Fatores relacionados ao manejo também, infiltração inicial, tráfego de máquinas, solos urbanos. Determinação da infiltração. Como que a gente faz para determinar a infiltração? Nós temos vários equipamentos, dentre eles, por exemplo, infiltrômetros, mais utilizados na taxa de infiltração de água no solo, infiltrômetros de anéis,
infiltrômetros de aspersão, simulador de chuva. Um dos mais utilizados, porém, superestima a infiltração d'água no solo é um infiltrômetro de anéis. Aqui nós temos um anel inferior que ele é colocado no centro de um anel superior. Os dois anéis são cheios de água. O anel maior, o anel de fora, o anel externo, ele existe simplesmente para que a água também não venha a percolar por fora. Por quê? Porque toda emissão é feita só no anel interno, o anel de menor diâmetro. Tem uma régua aqui dentro, coloquei até um exemplo lá para vocês verem. À medida que a água aqui vai descendo, vai sendo anotado o tempo e a lâmina com que ela foi infiltrando. Então, para evitar que essa água fuja para a borda de fora, é colocado um anel maior aqui também. Então, o exemplo de um experimento feito com anéis, um infiltrômetro de anéis, é tipo esse aqui, ó. Nós temos aqui o tempo e a leitura. Então, a leitura começou com 5 de 5, pode ser 5 centímetros de chuva. Depois, a água foi infiltrando, 3,5 de 5, depois foi completado. Depois ficou 3,8 de 5, completou-se de novo. 4 de 5 e por aí sucessivamente. O que a gente calcula aqui? O tempo acumulado. Então, aqui nós temos o tempo zero. Aqui 4 minutos. Aqui 4 mais o intervalo aqui foi de 5. Então, dá 9, 14, 19. Aqui nós temos um exemplo que já foi resolvido. E eu tenho até uma planilha aqui que eu posso apresentar para vocês. Logo em seguida, depois a gente terminar. Por quê? Porque é como vocês farão a atividade de vocês. Depois eu volto nesse exemplo. Então, a determinação da capacidade de infiltração pelo infiltrômetro de anéis deu aqui o acumulado em tempo, o acumulado em hora, leitura e a diferença entre esse e esse, por exemplo, aqui, esse deu esse deu esse deu esse com esse, vai dar aqui, desculpa, esse com esse, e aqui ele foi completado. Outra forma de simulação de infiltração da água no solo são os simuladores de chuva. Então aqui funciona como um sistema de aspersão que joga a água ao redor desse carrinho aqui, tipo um carrinho de irrigação mesmo, e aí tem os locais onde essa água é coletada para fazer a diferença entre o volume de água que foi aspergido em uma área com o que foi infiltrado e escoado superficialmente. Então aqui é um exemplo dos simuladores de chuva. Nós temos aqui uma lâmina por hora, milímetros por hora, com a chuva que foi simulada. O que aconteceu aqui foi o escoamento superficial à medida que foi se saturando esse solo. Tá? Então aqui é um exemplo de planilha do simulador de chuva. Tá? O simulador de chuva ele acontece dessa forma, como eu tinha falado. É aspergido um determinado volume de água por hora. O que não infiltra no solo vai para um local que seja coletado esse volume para ser abatido no valor do volume de água que foi coletado. Algum exemplo aqui de planilha. E a comparação do infiltrômetro de anéis com o simulador de chuva. O infiltrômetro de anéis, em vários tipos de cultivo, a gente pode observar aqui, ele superestimou o simulador de chuvas. Então, numa relação de 7, 8 até 12 por 1. Por que o infiltrômetro de anéis ele acaba superestimando a infiltração da água no solo?
pelo seguinte, porque ele apresenta uma coluna de água. À medida que você põe água naquele anel interno, ele acaba gerando uma coluna de água, um peso. Esse peso de água ali acaba forçando a infiltração da água no solo. Então, vai superestimar a taxa de infiltração. Outro exemplo aqui também de superestimação quando se trabalha com infiltrômetro de anéis, né, de 2.2 a 5.4, a relação de anel com simulador. Então, uma das razões da gente poder usar outros métodos alternativos, como, por exemplo, o permeâmetro de Guelph, que eu já utilizei e que ele não faz carga positiva, nenhuma coluna de água sobre o solo. Então, é isso o esboçamento geral da aula. Eu vou apresentar logo mais a resolução da atividade.